Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Homofobia. Aversão ou rejeição a homossexual e a homossexualismo. Lembrando que a palavra homossexualismo é desrespeitosa, ainda que faça parte da definição do termo homofobia segundo o dicionário, também conhecido como tira-dúvidas ou tira-teimas. Olá! Está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, espaço para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Júlia Presotto. E eu sou a Teca Carbonell. Nesse programa, nós iremos para o 7º episódio de uma série especial chamada Enciclopédia Feminista. Para completar nossa enciclopédia, iremos convidar uma vez por mês pessoas que vão trazer um ponto de vista mais profundo sobre alguns temas que são extremamente necessários, se não urgentes, para serem desmistificados. Hoje vamos abrir nossa enciclopédia na letra H e falar sobre homofobia. Esse termo foi usado pela primeira vez em 1971 pelo psicólogo norte-americano George Weinberg, no livro Society and Healthy Homosexual. A junção da palavra homo, que significa igual, e da palavra fobia, que significa medo, ambas de origem grega, formariam a palavra homofobia, ou seja, o preconceito contra homossexuais. O uso do termo fobia na composição dessa palavra remete a uma atitude irracional, de um medo que tem origem infundada e que foge do controle do homofóbico. Porém, essa definição é assunto de vários debates sobre a palavra, já que as expressões dessa forma de preconceito aparecem na sociedade de uma forma bem consciente. Um exemplo disso ocorreu durante os anos 80, quando tivemos o surto da AIDS. Houve uma crença de que esse vírus só atingia homossexuais, reafirmando a superioridade que pessoas heterossexuais acreditavam ter. Hoje, a ciência nos provou que o comportamento do vírus depende mais das nossas práticas de proteção do que da nossa orientação sexual. Vemos assim que a homofobia nada mais é que mais uma construção social. Outra prova disso é que em muitas sociedades gregas antigas, as relações homossexuais eram fundamentais, pois marcavam a passagem da adolescência para a fase adulta. Em contrapartida, ainda hoje, em países como Iraque e Egito, as relações homossexuais são consideradas crimes. E o Brasil não está tão longe assim dessa realidade. Em pesquisa publicada pela ONG Transgender Europe, o Brasil liderou o ranking de países que mais matam pessoas transgêneras. Em 8 anos, 868 transexuais foram assassinados no país. Hoje, uma pessoa que milita por uma causa muito importante topou participar desse episódio. Lela, fala um pouco pra gente sobre quem você é e como a gente pode começar a escrever esse capítulo da enciclopédia sobre homofobia. Gente, primeiro eu quero dizer que vocês são maravilhosas, porque nem eu, que já faço podcast há, sei lá, 1 ano e meio, sou tão organizada assim. Meus parabéns, vocês são maravilhosas. Bem, primeiro eu quero dizer que é super importante o podcast de vocês existirem. Vamos fazer crescer aí, porque a galera precisa aprender e vocês estão fazendo esse trabalho incrível. Bem, eu sou Lela Gomes, uma sapatão militante aí há muito tempo. Tenho 33 anos, me descobri com 15 para 16. Me entendi como uma mulher lésbica e estou aí desde então. Eu tô aí, tô na internet falando, tentando normalizar aí muita coisa que ainda nos dias de hoje não é normalizada. E, tô muito feliz de estar aqui poder falar um pouco sobre esse absurdo aí que é a homofobia, que infelizmente em pleno 2020 ainda existe. Perfeito. Gente, Ai, tô nervosa, eu ia falar sobre isso só no final do episódio, mas eu decidi falar agora, porque tem gente que não ouve o episódio até o fim, né? A gente tem os dados sobre... Parem, né? com isso, tá, gente? Exato. Ouvir até o final, pelo amor de Deus. Eu e a Teca, a gente sempre fala aqui que somos casais heterossexuais e não sei o quê. E realmente, né, eu sou casada com o Vitor, a Estela é casada com o Rafa, mas eu nunca falei sobre isso publicamente, mas eu nunca me identifiquei 100% como heterossexual, assim. Eu me apaixonei por meninas quando eu era jovem, mais jovem, né, eu ainda sou jovem. Eu me relacionei com meninas, e se eu não tivesse casado, talvez eu tivesse me relacionado mais com meninas, assim.
E eu fiquei pensando se eu ia falar sobre isso aqui ou não, assim, tipo, é um tabu, sabe? Ai, como é que as pessoas vão ver, etc. E eu venho de uma família que tem uma comunidade LGBT muito grande. E eu fiquei pensando, ai, o que minha família vai pensar disso, não sei o quê. Tipo, até minha família, que é super aberta. Eu tive meu tio foi gay durante... meu tio já faleceu, mas ele se assumiu gay durante esse surto de AIDS. Então, foi um tabu que a gente conseguiu cobrir, assim, conseguiu passar. E aí tenho minha irmã, que é lésbica, meu primo, que é gay. E eu, mesmo assim, eu fico com medo de falar sobre isso, sabe? E eu fico pensando, nossa, como é que deve ser, então, para quem não tem ninguém na família, né, para te ajudar, te apoiar. Quando meu primo foi se assumir gay, que é uma coisa que eu acho que é um absurdo, né, você ter que se assumir gay, tanto Sim. faz o que você... Mas, enfim, quando ele foi se assumir gay, ele ficou super nervoso, foi conversar comigo nervoso. Eu falei, tipo... Gente, imagina como que deve ser para famílias super religiosas, para famílias que não tem ninguém, para famílias que estão passando por isso pela primeira vez. E eu aqui, tô com o coração acelerado falando sobre isso, sendo que eu tenho um relacionamento heterossexual também, sabe? Enfim, queria começar assim, já quebrando esse tabu, falando assim, temos aqui uma pessoa que vocês acham que é heterossexual, mas talvez não seja, entendeu? Eu acho super importante você falar também para desmistificar a bissexualidade, né? Porque você pode não se relacionar com mulheres há muito tempo, mas isso não te torna, isso não te faz menos bissexual do que quem se relaciona com várias pessoas, vários gêneros. Então, assim, que bom saber que você está tá saindo do armário, né, entre aspas, no meu episódio. E fica tranquila, meu amor, porque é nóis. Mais uma pra luta, é isso aí. Ai, meu Deus, fiquei nervosa, mas passou já. Eu vou falar que a sua família é como a minha, mas assim, a gente é muito privilegiado. Assim, na minha família a minha família é um negócio muito doido, porque são 10 netos e 7 são LGBTs. Você ter noção. Meu Deus, que maravilha! Só tem viado sapatão. Eu falo, gente, vocês héteros saem, vocês são minoria. E acho engraçado que acho que minha família nunca imaginou isso, né? Porque eu namoro com o Vitor desde que eu tenho 17 anos, né? Uhum. Só que antes dos meus 17 eu não apresentei ninguém pra minha família, né? Então, eles... Acho que deve ser estranho pra eles. Eu não sei se eles ouvem meu podcast, mas se eles estiverem ouvindo, eles vão falar, meu Deus, a Júlia? Jamais, imagina. É engraçado como a heteronormatividade, ela se aplica em tantas camadas, né? Quer falar um pouco sobre heteronormatividade, Lela? Cara, então, as pessoas, elas não entendem muito bem o que é heteronormatividade, né? Ontem mesmo a gente estava... Eu tenho um guilty pleasure, gente. Pra quem não sabe, guilty pleasure tipo... eu gosto de uma coisa que é muito escrota, mas eu vejo. Chama de férias com o ex. Isso é uma tristeza. Ai, eu trabalhava com essa série, não fale mal. Não, mas é horrível, porque assim, é um machismo escancarado ali. E aí mas eu assisto, eu fico louca, eu quero matar todas as mulheres, eu fico louca, eu falo, cara, vocês são muito burras, eu fico desesperada. Mas assim, é o retrato do machismo ali, mas eu vejo, eu amo, eu assisto. E aí, nessa edição, botaram umas bichas, botaram, acho que três viados, acho que vai chegar mais um cara gay. E tem um lá que é super heteronormativo, assim, é uma parada, você olha e fala assim, cara, pelo amor de Deus, que é a heteronormatividade, é a heterossexualidade entranhada em todo tipo de gente, né, gente? É uma parada que não tá só no mundo hétero, tem muito gay heteronormativo, tem muita lésbica heteronormativa, e é isso, tem que mudar, assim, a gente tem que olhar, porque, assim, com todo respeito a vocês que são héteros, mas os machos héteros hoje em dia, se vocês casaram, vocês deram sorte, porque vocês acharam aí uma galera boa no meio dos... porque tá difícil os machos héteros, fala aí. Concordo, né, Teca? Assim, mesmo achando que a gente achou o pote de ouro, entre aspas, porque nem acho que é um pote de ouro, é só algo normal, que todo mundo tinha que ser. Tinha que ser, exatamente. É o mínimo. Às vezes a gente dá uns embates, assim, né, do tipo, putz, que coisa, né? Mas acho que
É que assim, tem uns esquerdomacho que é foda, né? Que aí, tipo, Cara, é impossível. Mas tem alguns que, em alguns casos raros, que dá pra você abrir uma conversa, conseguir desconstruir coisas, trazer um ponto de vista diferente. Pode ser que a mudança não ocorra de imediato na cabeça deles. Mas eu acho que você planta a sementinha e daqui a um tempo você vai ver ela brotando. E vai dar aquela felicidade, sabe? E eu não sei se com relação à homofobia também se você tem esse sentimento, Lala, porque você é uma ativista que eu vejo que tá empenhadíssima nessa causa, né? Tô aí. E o quão importante é essa sementinha, né? Da gente, até, por exemplo, questões com termos homofóbicos, né? A gente falou aqui no começo do episódio da questão do homossexualismo. Por que esse termo é desrespeitoso? Porque tudo depois de um tempo que estudaram, muito tempo falaram homossexualismo e não foi problematizado, mas depois eles entenderam que tudo que termina com ismo é considerado doença, né? Na medicina, enfim. E aí a gente resolveu. A gente é ótimo, né? Parece que eu que tô ali. Mas assim, a galera resolveu parar de usar justamente porque assim, não é doença, não tem nada de doença. E aí agora a gente é só homossexualidade mesmo, se você falar homossexualidade. Mas assim, tem muitos membros da comunidade LGBT que falam homossexualismo ainda e ainda cometem umas gafes aí por causa da heteronormatividade, por causa do machismo enraizado aí, que ainda tem muito, que não tá nem aí, fala mesmo, fala, isso é frescura. Então, assim, o homossexualismo é errado porque remete à doença, gente. Ninguém aqui tá doente. Desculpa. Não, pode ir, vamos mudar de assunto. Não, é que ela falou dessa questão do machismo e eu tô lembrando muito de uma coisa típica de homem hétero, que é virar e falar, ai, mas você é um bichinha, ai, você... Ou então falar mulherzinha, mas eu acho que o bichinha fala muito mais com a questão da homofobia, né? E o quão que é problemático, assim, né? Porque isso é uma coisa que vem, assim... Provavelmente uma criança, se fala isso hoje em dia, não aprendeu sozinha, não veio na cabeça dela que falar que o outro é bicha, que o outro, né, é marica, sei lá, se alguém usa esse termo ainda, mas... Jamais. Então, de onde vem isso, né? Vem de dentro de casa, isso aí é um fato, vem de dentro de casa. Eu tenho um sobrinho de 7 anos e que ele não xinga ninguém de viadinho, de nada, porque ele sabe que não tá tudo bem se a pessoa for viadinho, entendeu? Tipo, ele virou muito amigo de um amigo dele que provavelmente vai... A gente não pode garantir isso, mas esse amigo dele provavelmente vai ser um homem gay, porque ele já tem... ainda não se entende, obviamente, porque tem 7 anos, porque xingaram ele de viadinho, ele ficou puto. Meu sobrinho falou, qual é o problema? Ele com 7 anos, né? Então é o que você aprende em casa, com certeza. E é engraçado como isso... Você falou, ele vai ser um homem gay. Como você dizer, viadinho ou bichinha, você tá tirando... Como se você dissesse que uma pessoa que é gay é menos homem do que uma pessoa que é hétero, né? Sim, não é, né? Mas entendi. Não é, claro que não. Mas é isso, eu entendi. Você tá dizendo que a pessoa por ser gay é menos homem, né? Do que um... E não tem nada a ver, cara. É uma parada que é muito, assim... Eu costumo dizer, meninas, que o racismo, o machismo e a homofobia foi muito entranhada dentro da nossa sociedade de uma forma que, assim, o que fizeram muito bem feito, sabe? Tipo, porque é muito bem colocada. A gente mesmo comete ainda, com certeza você, eu, o marido de vocês, a minha namorada, em algum momento a gente ou fala uma frase machista ou fala alguma coisa que pode ser homofóbica, até vindo de mim. Às vezes que a gente para e fala, que merda, olha a merda que eu falei aqui, você tem que se... Porque é muito entranhado. Lela, eu queria voltar um pouco, a gente já pulou toda a introdução que eu tinha. Meu Deus, eu queria faço isso nos podcasts que eu gravo, gente. As pessoas vão parar de me chamar, porque eu zoneio tudo. Não, eu que cortei. Eu queria voltar para a sigla LGBTQIA+. O que ela significa? Podemos falar cada sigla? Podemos. L é de lésbica,
A gente vem em primeiro lugar, com a graça de Deus. G é de gay, bi é de bissexual, não é de biscoito, tá, galera? Existem pessoas bissexuais, queria dizer isso, porque a bifobia entre a sigla é muito grande. O Q é de queer, o T é de trans, o I é de intersex, o A é de assexual e o mais, aí tem pansexual, não binários e, enfim. Aí tem várias letras aí que também estão na sigla com a gente, estão na luta aí com a gente. E por que essa sigla não para de crescer? Cara, porque cada vez mais as pessoas vão se entendendo, né, como o que elas são, e vai abrangendo, porque a gente acolhe mesmo a galera e a sigla LGBTQIA+, também é uma sigla de pertencimento, assim, então é por isso que aumenta. Eu tava ouvindo acho que foi seu primeiro episódio do seu Podcastão, que você fala sobre isso, e aí você falou da sigla GLS, eu falei, nossa, que sigla, quando eu tava crescendo, GLS era a única coisa que a gente conhecia, né, e como é que se desenvolveu, é muito interessante ver o crescimento, né? Exatamente, porque assim, cresceu, para quem saiu do GLS e foi pro LGBTQIA+, porque assim, não existem só gays e lésbicas, né? E simpatizantes. Simpatizantes, no caso, era a galera, vocês, por exemplo, que lutam com a gente pela causa, mas assim, não tem coisa que tem coisa pra caralho, entendeu? E aí foi crescendo, aí virou LGBTQ, LGBTQ, aí foi crescendo a beça. E vocês sabiam que o L tá na frente? Antigamente não era na frente. Teve uma época que não foi na frente. E aí passaram o L pra frente também por causa da galera LGBT, que tem muita lésbica que não fala lésbica, que fala que é gay. E isso é muito importante de falar, assim, porque vai sair um vídeo essa semana no meu Instagram. Não sei quando é que vai no ar o podcast, mas se não for agora, já vai estar lá. Que eu falo muito sobre a importância das mulheres falarem sobre ser lésbicas, porque tem muita mulher lésbica que fala que é gay. E aí a gente entra na história do dicionário, que é todo errado lá na frente, que vocês estavam falando antes de começar a gravar, porque assim, a pessoa gay, no dicionário tá lá, que é a pessoa que se relaciona com o mesmo sexo. Não, cara, não é. O homem gay e a mulher lésbica, entendeu? Tipo, elas diminuem a frase porque falam que lésbica é muito pesado, aí fala gay. Não, mulher que se relaciona com mulher é lésbica. E a gente precisa falar disso, entendeu? E sapatão, você pode falar do jeito que você quiser, mas assim, parem de falar que vocês são mulheres gays, vocês são lésbicas. É isso, desculpa, fiz um desabafo, porque eu tô encafifada com essa história até agora, foi mal. Olha, mas eu não sabia, assim, eu imaginava que a palavra gay serviria pra homem e pra mulher, então pra mulher não serve, é isso? Cara, assim, se a mulher falar eu sou uma mulher gay, tudo bem, as pessoas vão entender, mas assim, as lésbicas e as pessoas também, no geral, invisibilizaram a palavra lésbica durante muito tempo, sabe? E assim, não tem problema nenhum em falar que é lésbica. Ela é lésbica, ela é sapatão, ela é... Fala do jeito que quiser, mas assim, não fala que você é uma mulher gay, porque assim, você vê que até aí o machismo entra, entendeu? Por que os caras são gays e tá tudo bem você falar que é gay e a mulher não pode falar que é lésbica? Fala que é gay porque é mais leve. Mas leve aonde, gente? Para de show, é lésbica, é sapatão, é o que quiser falar, entendeu? Mas evitem o gay, porque tá errado. Ô, Lela, eu tô tendo uma ideia aqui, na verdade, uma reflexão, que uma amiga minha da Ju uma vez conversou com a gente a respeito disso. Na comunidade gay, né, agora falando dos homens especificamente, existe muito uma aversão, não diria que é uma aversão ao feminino, mas é uma aversão à mulher, sabe? Porque eles não se sentem atraídos por mulher e aí rola uma aversão, assim, que a gente chamaria de misoginia. Como que isso é visto dentro da comunidade LGBTQIA+? Porque você trouxe essa questão da lésbica ser invisibilizada. E eu não sei se essa discussão rola dentro das rodas de conversa com relação à misoginia dentro desse universo, sabe? Cara, eu vou te falar que rola, mas assim, rola de ambas as partes, tá? Tudo bem que os homens gays, os gays, né? Eles são mais... existe um machismo ali, não tem jeito... Não tem jeito, viado é machista.
Tem um episódio no meu podcast com os meninos do POC de Cultura, que é um podcast com Amo. 4 bichas maravilhosas, e a gente fala sobre essa rixa, né, entre aspas, que existe, e eles falam que, assim, a culpa mesmo é dos viados, e assim, porque eles acham que eles podem tomar conta eles são homens, então, assim, não adianta, vai ter um machismo ali. E, assim, mas, ao mesmo tempo, é muito legal falar que existe o que vocês estão falando, eu acho que muita coisa está melhorando agora, mas também é muito importante falar sobre a adoração que muitos homens têm por mulheres héteros, né? Muitos homens gays têm por mulheres héteros, porque você vê, sempre que tem uma hétero rica que vai pra balada, ela tem uma bicha ali do lado de estimação, uma bolsa, né? E que a gente costuma falar que é uma bolsa, bicha, porque ele endeusa aquela mulher ao mesmo tempo que ele menospreza a mulher lésbica, sabe? E aí eu acho que entra muito numa coisa dele achar que aquela mulher ali, que ele enaltece uma coisa talvez inalcançável. Eu não sei direito, porque aí também eu não sou psicóloga, não dá para entrar na mente deles. Mas é isso, existe muito a questão dessa dualidade, né? Deles endeusarem as mulheres héteros e estarem do lado delas o tempo inteiro e serem a bolsa, tipo aquela coisa de Crow e Tereza Cristina, dessa novela horrorosa que tá repetindo aí. A gente vê isso muito acontecer, mas entre a comunidade existe muito. Acho que a gente falando disso tá começando a dar uma melhorada, mas ainda existe, e é na conversa, né, que a gente consegue resolver essas questões. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso cada vez mais para as pessoas entenderem que existe e que está tudo errado. Esse lance da gente ver a palavra lésbica como com uma conotação, denotação, não sei, negativa. Conotação, eu acho. Conotação. Teve uma vez, quando eu estava no comecinho da minha militância feminista, eu entrei num grupo do Think Olga, um grupo de pessoas que, sei lá, só estão lá para conversar sobre feminismo, né? Uhum. E aí estavam falando sobre homossexualidade, eu não me lembro muito bem o assunto, mas alguém falou alguma coisa de lésbica. E aí eu falei assim, lésbica não é ofensivo falar isso? Eu tinha, sei lá, 18 anos quando eu falei isso, sabe? Uhum. Aí uma pessoa falou assim, comentou assim, isso é homofobia. Aí eu fiquei... imagina, a minha irmã é lésbica, o meu primo é gay, o meu tio é gay, eu não imagina, eu homofóbica, nunca. E aí depois eu olho aqui, agora com 27 anos, a Júlia de 18 falando isso, né, tipo, se defendendo tanto, eu falo, nossa, você tem tanto a aprender. Mas aí pra você ver, entendeu? A gente tem, vocês que não são homofóbicas, realmente a gente acaba, é o que eu tava falando, a gente acaba tendo, eu às vezes, posso ter às vezes, acho que homofóbica, mas nem tanto, porque eu tô aí na causa há muito tempo, mas eu posso ter atitudes machistas que eu olho e falo, porra, por que eu tô falando isso, sabe? E é super normal, gente, acontece, e você tá com a cabeça aberta para aprender é o mais importante. E também teve outra história sobre isso, de lésbica ser uma coisa negativa. Eu estava contando no meu trabalho aqui, recente, assim, faz algum tempo, alguns meses, que a Elsa, acho que é a Elsa, né, que vai... da Frozen, vai ser lésbica no próximo filme, né? Estão discutindo isso. Eu tô amando essa história que eu ouvi dizer. E aí eu falei, a Elsa vai ser lesbian. E aí alguém não entendeu, né? Perguntou o que eu tinha falado e uma pessoa repetiu, a Elsa vai ser gay. Só que, tipo, em inglês eu não vou conseguir dar aquela militada. Eu falo, tá bom, é gay. Mas, tipo, não, por que vocês estão fazendo isso? Ela é lésbica mesmo, sabe? 2020. É exatamente isso que eu tô falando nesse vídeo, que a invisibilidade que dão para as lésbicas ainda é muito grande. Mas estamos aí para acabar com essa merda mesmo. Pode falar palavrão aqui, gente? Pode, opa. Tá. Eu queria falar uma outra questão, assim, com relação às lésbicas. Uma coisa que me incomoda, porque eu acho que isso também tem a ver com a Ju falou da questão da Elsa, né, e da representatividade e de casais lésbicos e tal. Eu vejo no entretenimento,
eu vejo muito, por exemplo, quando vão trazer personagens que são LGBTQIA+, eles normalmente são um casal de mulheres, assim. É muito difícil você ver casal de homem. Até, por exemplo, o Grey's Anatomy, que eu e a Ju, a gente é fã, tá? Não nos julgue, por favor. Mas a gente é muito fã. Mas, cara, só na última temporada, assim, ele sempre foi muito desconstruidão, a série, né? Então você tem todos os tipos de composições familiares, tipo, é bem aberto nesse aspecto, né? Tipo, famílias que são 2 mulheres e um homem, um bebê, um adolescente, um cara, uma mulher que não são casados. Tipo assim, é uma doideira. As constituições familiares são bem diferentes, bem diversas. Só que eu, em, sei lá, quantas? 10 temporadas? Eu 15. nunca vi um casal... Quantas? 15. 15! Agora foi a primeira vez que rolou um casal gay, com 2 homens. E quando rolou, eu falei, cara, finalmente, porque, assim, só vê relações, casais de mulheres, né, relacionamentos lésbicos. E eu queria entender, Lela, como, por que existe essa diferenciação no entretenimento, né, nos meios de comunicação, da representatividade gay, né, um casal de homens, e da representatividade lésbico, sabe? Ô, Teca, eu podia começar meu texto aqui falando, assim, um monte de coisa, assim. Eu tava com meu texto pronto quando eu lembrei, eu não assisto Grey's Anatomy, mas eu lembrei que Grey's Anatomy é feita pela Shonda Rhimes, né? Então, assim, isso aí foi uma falha dela mesmo, assim, porque a Shonda Rhimes, ela é maravilhosa, ela é super feminista e tal, mas, assim, tirando o caso do Grey's Anatomy, que eu não assisto, mas tirando isso, eu assisto tudo da Shonda, eu acho ela maravilhosa. Eu acho que tem muito também da fetichização, né? Não necessariamente a fetichização sexual ali nesse momento, né? Eu acho que as pessoas estão. Eu acho que eles devem pensar que para um cara hétero normativo, para um cara hétero que aperta 17, nesse caso que bota lá no Donald Trump, que seja, ele vai se sentir muito mais à vontade, entre aspas, em ver um casal sendo retratado de 2 mulheres do que de 2 caras, assim, porque ainda existe, assim, a gente ainda não chegou no assunto da fetichização sexual, porque aí também quando a gente chegar, assim, vão falar pra caralho. Mas eu acho que também tem isso, deles acharem que é uma coisa mais leve, talvez, assim, e a galera acaba botando mais casais lésbicos, assim, pra galera assistir. Eu acredito que seja isso. É mais bonito de ver, né, entre aspas, assim. Entre aspas, exatamente. A gente tá acostumado a ver pornografia, por exemplo, é sempre pornografia lésbica, né? Então, acho que já tá mais normal para os homens e também para as mulheres, talvez, ver, né, 2 mulheres se relacionando do que 2 homens, né? É bizarro, até, sei lá, um ano atrás, por aí, a gente fala isso em algum episódio do podcast, que eu não me lembro qual, eu queria muito ser aquelas pessoas que lembram, no episódio 25, eu não lembro, mas tem um episódio no podcast que a gente fala justamente sobre quando o algoritmo do Google mudou, porque antigamente, sei lá, até um ano atrás, quando você digitava lésbica e você ia no Google Imagens, era só mulher transando, era só putaria, pornografia braba, assim. E aí eles conseguiram mudar isso, acho que no ano passado. E, Lela, eu tô aqui pensando, tá? Eu não sei se é verdade, se é uma reflexão. Mas você acha que tem a ver o fato da gente ter mais incidências de casais lésbicos do que casais de homens no mundo do entretenimento? Além dessa questão de ser mais bonito, que nem vocês estavam falando, mais aceitável, entre aspas, será que não tem uma ideia por trás de que as 2 mulheres que estão se relacionando é para trazer prazer para o homem hétero? Sabe? Não é porque elas gostam de mulher, mas é porque elas querem servir ao homem hétero, sabe? Aos prazeres e fetiches do homem hétero. Não, pode ser total, assim. Tanto é que a gente fala super sobre representatividades no mundo do entretenimento lésbicas, né? Esse eu sei, esse é o 3º episódio do podcast. Que a gente fala sobre isso, porque, assim, existe um filme, eu não sei se vocês conhecem a história desse filme, mas ele é execrado pela comunidade lésbica, que é o Azul é a Cor Mais Quente. O Azul é a Cor Mais Quente, ele é feito por um cara, por um homem quer retratar o relacionamento de 2 mulheres. Até aí, já tá errado. Começou errado já. Já começou errado, mas enfim. E aí tem uma cena, eu não sei se vocês já assistiram esse filme, mas tem uma cena de sexo que é super pesada,
É uma cena de sexo de 15 minutos delas duas, e que elas demoraram 2 dias para fazer, porque o diretor ele queria uma veracidade no sexo. Elas saíram machucadas da gravação dessa cena. Elas acusaram ele de abuso depois de um tempo, falaram que elas foram abusadas para gravar essa cena. O filme é péssimo, ele não demonstra, ele não mostra nada real, assim. Então é isso, assim. Os caras, eles botam também muita... É porque eu fiquei pensando na Shonda Rhimes, sabe, também, né? Quando vocês falaram do Grey's Anatomy. Mas eles fazem isso pensando no prazer deles também, muito, assim. Esse filme, assim, se você é lésbica e acha que esse filme tem algum tipo de representatividade, vai procurar, porque você tá toda errada, minha filha. Tenho vários para indicar aqui que são maravilhosos. Isso que eu ia falar. Eu assisti o Azul, a Cor Mais Quente, realmente é bem... As cenas são bem fortes, e depois que eu fiquei sabendo sobre esse caso, eu também acho que, nossa, absurdo, é um absurdo, que a gente até discutiu já aqui, né, Ju, no podcast, sobre como existe um abuso com relação aos atores, e as atrizes, principalmente, as mulheres sofrem muito tipo de abuso abuso sexual, abuso moral, todos os tipos de abuso elas sofrem, principalmente em Hollywood, porque como se o caminho pro estrelato você tem que sofrer mesmo, né? É como se fosse assim. Agora, um filme que é muito bem retratado, que é um filme francês, que eu brinco, que eles retrataram o cinema francês, eles se vingaram do Azul, a Cor Mais Quente, que é muito bom, mas é feito por uma mulher lésbica, uma das atrizes é lésbica, assumida também, que chama Retrato de uma Jovem em Chamas. Esse filme é um primor, assim, ele é maravilhoso, ele é incrível, tudo que o Azul, a Cor Mais Quente fez de merda, elas foram lá e corrigiram não, porque não dá para corrigir aquela cagada. Mas, assim, representaram muito bem o cinema francês, falando de assuntos lésbicos, assim, é muito bom. E você já assistiu Euforia? Eu te confesso que eu passei o olho, assim, não me pegou muito não, mas eu sei do que se trata. Putz, eu acho muito legal essa série, porque... Acho bem representado. E eles conseguiram retratar muito bem que, assim, a Zendaya é lésbica e ela se apaixona por uma menina que é trans. Exatamente. E é tratado de uma forma tão... Assim, a série é pesadíssima, muito pesada. Mas a menina trans, ela é retratada de uma maneira muito natural, assim. Ela não tenta esconder. Assim, óbvio que vai ter algum momento da série que vai ter retaliação por ela ser trans, mas na maior parte da série, não. Assim, eu achei muito interessante ver um relacionamento lésbico com um personagem trans, que é muito difícil de achar, né? Assim, acontece muito. A gente chama de sapatrans, né? Também tem um episódio do meu podcast com a Alice, que é maravilhosa. E acontece bastante, mas ainda é muito invisibilizado, assim. Ainda tem muita mulher trans que é lésbica, mas ainda é muito invisibilizado, e as pessoas têm muita dificuldade de entender ainda. Assim. Ninguém tem que entender nada, o povo tem que respeitar, né? Mas Exato. Como a galera ainda tem curiosidade de entender e tal, ainda foi um pouco mais falado quando... meu pai até fez essa novela, que foi uma novela do caralho pra isso, que foi A Força do Querer, uma novela, não sei se vocês estavam aí ou estavam lá, estavam aqui no Brasil, estavam aí já, que tinha uma personagem uma mulher que se descobriu um homem trans e ficava no final com um cara. Então a pessoa falou, como assim? Vai ficar com... E aí começaram a entender as pessoas trans que são gays, assim. Muito de leve, mas ainda acontece, ainda tem que ser falado bastante disso. A gente vai fazer um episódio sobre transfobia, porque tem muitas camadas que a gente precisa analisar sobre isso ainda, né? Mas é muito interessante. Eu achei essa série interessante por conta disso, assim. Sim. Eu acho que eu nunca tinha visto um casal lésbico formado por uma mulher... composto por uma mulher trans, né? Muito legal. Nunca teve na TV, assim. O que eu mais fico chocada nessa série não é nem isso. Eu falo, gente, mas esses jovens, eles são... Na minha época, eu achava que eu era moderna e, porra... Eles são muito transantes, né? Menina, igual aquela Elite. Que escola é essa? Eu assisto Elite, né? Aí eu falei, é série de jovem. Eu falei, realmente é meio adolescente. Mas assim, eu na escola, não fazia, olha que eu era solta, mas eu não fazia isso. E eles usam muita droga, né? Nossa. Era uma loucura.
Eu fico eu amo essa série. Não, gente, esse povo... Eu quero trazer já que a gente tá nesse assunto, eu gosto um pouco de série, né? Eu queria aproveitar para falar de outra, Lela. Esse você conhece, o Sense8. Conheço, mas também não me pegou muito, não. Mas tem uma série... Não, fala do Sense8, que eu já ia te cortar, aquela que fala... Não, eu gosto muito da história. Eu sei que no final deu uma caída, né? Sei lá, acho que eles estavam sem grana. Não sei Vocês ficaram arrasadas porque cortaram no meio, depois fizeram aquele final? Eu nem vi ainda. Aquele final me deu um... eu fiquei triste, porque eu soube que ia ser cancelada, e eles fizeram aquele episódio, tipo, de Natal, né? Pra acabar, pra dar fim, né, pro pessoal. E aí deu um respiro, deu uma respirada, assim, de, aliviou, e aí tudo bem. Só que ela tá na minha memória, assim, é uma série que eu gosto muito, que se voltasse, eu iria voltar a assistir tranquilamente, assim. Mas o que eu gosto da série é que, o que me pegou nela, é que o primeiro episódio tem uma cena de sexo, que é aquele casal lésbico, em que uma delas é trans, né? Eu não lembro o nome. E aí tem uma cena de sexo, e aí, no final, sei lá, elas terminam e ela tira a cintaralho e joga no chão. E aí é um close do negócio caindo e um líquido saindo, assim. Aí o caralho, é isso, sabe? Tipo, é isso que eu quero ver, sabe? Exatamente. Tipo, é a realidade de uma cena de sexo. Isso é a realidade, não é tipo, é aquela, né, tipo, que a galera floreia, faz, tipo, toda uma coisa fofinha. Não, sexo é líquido, é cintaralho fino. É isso, sabe? Eu brinco, eu falo, gente, eu fico muito doida com esse povo que bota um monte de mulher lésbica transando, assim, é tipo tudo muito ensaiado. Não é aquilo não, gente, é maravilhoso, é bonito pra caralho, mas é errado, e às vezes você bate com a perna errada, sabe? A galera mostra muito floreado. E aí eu ia falar justamente sobre uma série que mostra o sexo como ele é, assim, entre mulheres lésbicas, e tem uma atriz do Sense8 que é o The L Word, a volta do The L Word, tá? Agora, porque eu não sei se vocês já ouviram falar nessa série. E foi a primeira série lésbica, assim, que falou sobre ser lésbica, e ela lançou tem mais de 10 anos, quer ver? Opa, eu era muito adolescente. Essa série da L Word, ela estreou, ela foi a primeira série que mostrou realmente uma comunidade lésbica, a vida das lésbicas. Ela chama The L Word e ela estreou em 2004, em janeiro de 2004, e ela acabou em 2009. Foi um puta sucesso, assim, mostrava muito da realidade. Hoje em dia, eu reassisti, porque elas voltaram 10 anos depois, eu reassisti e vi um monte de coisa errada, assim, mas, assim... machismo, gordofobia, bifobia, transfobia, mas naquela época era o que a gente tinha. E foi feito por uma mulher lésbica. E aí eles voltaram agora, 10 anos depois, fizeram uma temporada nova, que aí, meu amor, elas dão show, assim, tudo que elas fizeram de errado lá e que a gente amava mesmo, assim, tipo, a personagem mais apaixonada, que as pessoas mais eram apaixonadas era a Shane, que inclusive foi meu crush durante muitos anos, meu maior crush. Só que ela era toda errada, assim. Hoje em dia mudou. Hoje em dia Alba Flores, maravilhosa. Mas, e aí elas voltam maravilhosas agora. E mostram muito, tem muita cena de sexo, mas da forma que é mesmo. A série começa com uma cena de sexo de um casal e no meio do sexo a mulher menstrua. E a mulher tira o dedo assim, cheio de sangue, sabe? É exatamente isso que você tá falando. O sexo real, assim. E a atriz, aquela mulher trans de Sense8, aquela atriz que eu esqueci o nome dela. Linda. É Amanda, não é? Ela faz uma mulher lésbica no The L Word, e uma mulher lésbica cis. E é muito maneiro. Falei pra caralho, ficou meio enrolado, mas vocês entenderam, né? Sim, não, deu pra entender. E é uma série feita por mulheres. Voltando um pouco pra discussão, a gente deu uma viajada. Ai, adoro. Foi mal. Não, tudo bem. Eu lembro da época que o casamento homossexual foi liberado nos Estados Unidos, que saiu muito aquela hashtag Love Wins, não sei o quê. Eu lembro de ler uma discussão sobre o termo Love Wins, né? Porque, assim,
esse discurso todo, ele vem por trás de você pode amar quem você quiser, o amor, não sei o quê. E aí eu vi uma pessoa falando assim, gente, eu não quero só amar. Tá tudo bem um heterossexual ir lá no carnaval e beijar 5 bocas e eu aqui, eu tenho que só amar. Eu também quero transar com todo mundo, eu também quero beijar todo mundo. Não precisa ser só, só porque eu abriu, não sei o quê. Eu também quero aproveitar, sabe? Do jeito que vocês estão aproveitando. Por quê, né? Vocês têm que colocar esse peso de que só se você amar muito essa pessoa a gente vai poder aceitar você na sociedade, sabe? Eu entendo essa pessoa porque, assim, as pessoas tendem a principalmente botar os gays como pessoas muito promíscuas, né? Então, eles romantizam... Naquela época, rolou uma romantizada, assim, dos casais gays, mas ao mesmo tempo eu achei importante, porque assim, também mostrou para muita gente que casais gays, casais lésbicos, casais de pessoas do mesmo sexo, eles amam, eles casam, eles construem famílias, e eu acho que depois dessa hashtag que as pessoas começaram a ver mais famílias homoafetivas. Mas também, assim, quem quiser transar, transa com todo mundo. Ninguém tem nada a ver com isso. Quer pegar 10, pega. Eu solteira sou uma loucura. É difícil eu ficar solteira, mas quando eu sou solteira, eu não quero que pergunte meu nome. Mentira. Mas isso também tem o lado, eu falei um pouco mal, né, desse tal de Love Wins, mas também tem um lado de... as pessoas falam que o homem e a mulher têm que ficar juntos porque é assim que Deus fez pra gente procriar e não sei o quê. E, gente, nossa, eu lembro de uma vez que eu voltei pro Brasil ano passado e aí tinha uma mulher que o irmão dela ia pro Canadá e ele é gay. E aí ela falou assim, mas eu acho que o Canadá não vai aceitar ele, porque o Canadá quer pessoas que possam ter filho, né? Porque o Canadá não tem uma população muito pequena. Nossa. Então, eles acham que, tipo, eles só vão aceitar a gente hétero pra procriar. E eu, tipo, mas casais homossexuais também podem ter filho? Por que a gente vai acabar com a humanidade se a gente for todo mundo transar com a pessoa do mesmo sexo, sabe? É surreal, cara. Você falou esse negócio que as pessoas adoram botar Deus no meio. Eu falo, gente, eu fico imaginando Deus sentado assim num trono, falando assim, caralho, não entenderam. Eles não entenderam nada. Eu falei. Não pode. Eu fui tão simples, vocês não entenderam. Olhando pra baixo, assim, eu falando, não entenderam nada, deu errado. Errei, nessa eu errei, galera. Foi mal, desculpa. Deixa eu jogar o coronavírus aí pra você. Joga esse corona aqui, já termina tudo, pronto, começa do zero. Cacete, deixa só as baratas mesmo. Vai. Ai, eu tô morrendo. Mas eu queria falar de uma coisa, porque a Ju, assim, eu acho que a gente tá falando aqui um pouco sobre a questão da descoberta da sexualidade. Eu acho que essas questões de religião e essa questão, talvez, que a sua amiga falou, Ju, que deu pra perceber que ela não sabe nada do Canadá, mas tudo bem. Ela tem muito que estudar sobre o Canadá, mas tudo bem. Eu acho que isso tem muito a ver com a questão da... quando você tá se descobrindo, né? Tipo, se entendendo o seu corpo, principalmente na fase da adolescência, que é a época que você tá experimentando, que você quer beijar várias bocas. Eu e a Ju, a gente brinca. Quando a gente era adolescente, a gente só queria beijar bocas. Era maravilhoso. Eu também beijava a boca direto, de homem. Opa! E pode também, e não é só adolescente, pô, tudo bem, se cresceu e continua beijando bocas, é isso aí, tem que aproveitar a vida e tal. Mas eu acho que a descoberta, né, você se entender sexualmente e tal, é uma coisa que faz parte da adolescência, e eu acho que isso pesa muito pra galera mais nova com relação à religião, né, se você vem de uma família muito tradicional, ou como a Ju falou, né, que a família dela tinha bastante pessoas... a irmã dela é lésbica, o primo é gay, o tio era gay, e, por exemplo, se você não tem essas figuras na sua família, eu sou de uma família que ninguém na minha família, pelo menos, é assumidamente gay ou lésbica. Então, quando você é adolescente e vai crescendo, você não consegue... Você entra em crises, assim, né? Eu escuto relatos de pessoas que entram em crises, assim, que pensam em se matar, se não tentam se matar realmente, porque fica naquela crise que descobre que gosta de uma coisa, mas não é certo, e não sei o que, fica naquela coisa. Uhum. E a Ju até veio aqui, né? Começou falando sobre a questão de gostar de ter se relacionado com mulheres. Eu também, na minha adolescência, assim, eu não tive relacionamentos, mas eu beijei mulheres também, porque estou nessa fase de descoberta.
E eu acho que é importante, principalmente falar aqui, porque a gente tem um público bem jovem, falar que tudo bem, você não precisa estar apaixonada, querer casar com aquela pessoa e achar que você vai ser aceita porque ela é do mesmo sexo que você e tal, e você achar que você só pode ficar com ela se você for apaixonada por ela. Tudo bem se só queria beijar a boca dela. Meu amor, tá né? tudo bem, tá tudo ótimo. Eu costumo falar eu tenho, assim, eu acredito que nos dias de hoje as crianças, né, os adolescentes, eles estão mais libertos, assim, hoje em dia. Na minha época não era assim. Hoje em dia você vê muito caso de menina que beija menino, que beija menina e que é isso aí e tal. E eles estão meio nem aí, mas é óbvio que ainda existe muito caso de pessoas de adolescentes que têm vontade de beijar pessoas do mesmo sexo e ficam criando disso um tabu. Queria dizer que não, minhas queridas, se vocês quiserem beijar a mulher, vocês podem beijar, vocês podem continuar beijando, vocês podem nunca mais querer beijar, vocês podem beijar de vez em quando, vocês podem ser bissexual, vocês podem ser hétero, só beijar uma mulher, entendeu? Então, assim, não tem muito essa coisa, assim, essa culpa. Vai beijar mesmo, gente. Beija mesmo. Beija todo mundo, tá certo? É muito... Ai, desculpa, te cortei. Nada, que eu tô... É muito importante a gente falar sobre essa fluidez, né? Porque eu, quando era mais nova, eu sempre... O Vitor mesmo me perguntava, mas você é hétero? Você gosta de mulher? Você gosta de homem? E eu, tipo, eu não preciso me encaixar, sabe? Eu sempre fui muito fluida. Só que hoje eu vejo como... Agora, né? Eu falei, tô sendo contraditória. Eu ia falar que é legal ter essa fluidez, não precisa se encaixar, mas hoje, tendo esse podcast, falando sobre feminismo e falando sobre essas coisas, eu achei importante me encaixar um pouco, sabe? Mas se você não quiser se encaixar e quiser navegar entre todas as possibilidades que existem, tudo bem, né? Não tem problema nenhum. É isso, eu sempre falo muito isso, porque tem muita menina que está se descobrindo, que me segue e tal, e eu sempre falo, gente, vocês não precisam ser como eu. Tá? Tipo, não é porque eu sou militante da causa e falo há anos, e assim, eu falo porque eu me identifico assim, entendeu? Mas vocês não precisam ser como eu, vocês têm que ser felizes e livres, e é isso, assim, se você... Essa história da fluidez é muito importante falar mesmo, assim, porque ainda vira uma questão para muita gente e não tem questão nenhuma nisso. Então, aí também tem a questão do pessoal que é sexual, porque tem muita gente que não quer beijar bocas, a gente fala que, não, tem que beijar todo mundo, transar com todo mundo, ganhar experiência aí e tal, mas tem gente que não quer nada disso, sabe, que só quer, sei lá, fazer as coisas, sabe, tá tudo bem, porque eu, pelo menos, eu cresci dentro de várias regras e eu fui criando expectativas, eu fui criando ideias de que meus pais tinham expectativas sobre mim, e aí eu fui me podando em várias coisas, também com relação à sexualidade e tal. E eu acho que não, assim, hoje em dia o mundo tá tão diverso, a gente tá, assim, é que a gente vive numa bolha muito específica, mas eu sinto que cada vez mais a gente tá abrindo tantos leques de possibilidade, que se você quiser falar assim, não, agora eu sou assexual, mas daqui 2 anos eu vou querer ser lésbica, depois eu vou querer ser trans, sabe, você vai, só vai. Não tem regra, não tem caminho certo e caminho errado. Existe o caminho que é melhor pra você e tá tudo bem, né? É isso. Eu sempre volto a falar, eu sempre falo para as pessoas que elas não precisam ser como eu, assim, por exemplo. Porque tem gente que acha que se, eu gosto de ficar com mulher, eu fico com mulher, e aí eu sou lésbica, e é isso, eu tenho que... Você não tem que nada, você não precisa... Você pode... As pessoas, tipo, eu falo isso muito, você pode me admirar, você pode me achar foda, eu posso ter feito uma puta diferença na sua... o que eu falo, né? Porque rola muito isso das pessoas... de ajudar muita gente com o que eu falo, né? Mas, assim, você não precisa ser necessariamente igual eu, militante, que eu sei que, assim, eu posso dizer sobre mim que é de bem, assim, é impossível eu ter um relacionamento com um homem, porque realmente eu não gosto. Mas, assim, eu estou falando por mim, sabe? Vocês não precisam ser como eu, vocês podem ser como vocês quiserem. Ninguém tem a obrigação de se rotular em nada. Eu me rotulo porque realmente eu sei que é isso que eu sou, mas, assim... Tá tudo bem você não querer se rotular, sabe? E é isso. Inclusive, eu acho que as pessoas deviam se rotular cada vez menos. Eu me rotulo porque eu realmente não tem jeito mais pra mim, não. Não dá. Mas é uma questão de gosto, galera. É muito interessante você trazer esse ponto, Teca, dos assexuais, porque
a representatividade que a gente tem dos adolescentes e etc, né, dos jovens. Eu tô muito velha hoje falando jovem, né? Na TV e tudo mais, de a pessoa aventureira que fica com um monte de gente ou que se apaixona muito e a gente sempre volta nessa tecla aqui nesse podcast de como ter um relacionamento é super valorizado na nossa sociedade, né? E a pessoa que não tem um relacionamento, ela está buscando por um relacionamento, ou então ela é, tipo, o nerdão que, nossa, todo mundo zoa. Então, eu acho muito legal você ter trazido isso, porque não é porque a gente está falando aqui que, nossa, quando a gente era adolescente, a gente beijava várias bocas. E tanto faz, entendeu? Se você beijou ou não. Se você está se sentindo confortável para fazer isso, vai. Se não está se sentindo, tudo bem também, sabe? Tudo ótimo. E tem uma outra questão que eu nunca tinha parado para pensar, que eu também vi uma discussão no Twitter sobre isso, que é sobre as pessoas que estão completamente fora do padrão de beleza, ou então elas têm algum problema de acessibilidade, elas não têm uma facilidade para se relacionar amorosamente com outras pessoas, né? E eu estava lendo uma discussão sobre isso no Twitter, sobre a pandemia, que as pessoas estavam tipo, nossa, estou 3 meses sem beijar na boca e estou morrendo. E aí todas essas pessoas que se identificam como não padrão, né, da sociedade, elas estão falando, gente, vocês estão me dando muito gatilho, porque eu tô assim, eu beijei uma vez na vida, eu tenho 30 anos, porque ninguém quer namorar alguém com cadeira de rodas, sabe? Tipo, dando um exemplo, sabe? Tem várias outras nuances. Mas eu achei super interessante essa visão também, de que a gente tá aqui falando como é importante a gente beijar, não sei o quê, transar, só que e as outras pessoas que não se sentem confortáveis ou então não se sentem aceitas o suficiente para explorarem a sexualidade delas desse jeito, né? Também tá tudo bem, porque, de novo, não vamos supervalorizar, né? A gente ter um relacionamento, a gente transar com várias pessoas, porque cada um é cada um, né? E vale falar sobre isso também, porque assim, eu não sei se vocês sabem, provavelmente não, mas eu vou falar, não, mas como vocês escutam o podcast, talvez vocês saibam, é que assim, a comunidade LGBTQIA+, assim, principalmente lésbicas, gays e bissexuais, eles são altamente preconceituosos na questão da padrãozice, sabe? Tipo, eu não sou uma pessoa padrão, eu sou gorda, né? Eu descobri esses dias que eu sou uma gorda pequena. Quer dizer, eu sempre soube, porque assim, eu consigo comprar roupa, enfim, mas não sou uma pessoa magra. Sempre pensei mas assim, eu sempre peguei quem eu quis, porque eu sou boa de lábio pra caralho. E é isso, sabe? E assim, porque eu devo ser bonitinha, mas enfim, pra galera, assim, mas eles são. Eu conheço várias mulheres lésbicas que são ou gordas maiores, ou não têm a beleza, né, imposta pela sociedade, que assim, ficaram com pouquíssimas mulheres na vida, se relacionaram pouquíssimo, mas única e exclusivamente porque existe essa padrãozice ridícula muito forte entre lésbicas, gays e bissexuais, assim, e é muito importante falar disso também. Uhum. Isso tem muito a ver com o livro, comecei a ler agora, devia ter começado antes, eu sei, me sinto culpada, já coloco aqui, mas é o mito da beleza. Eu comecei a ler agora também. E também... o mais doido é que esse livro foi escrito... Ele é de 94, né? E é tudo Gente, igual. Eu fiquei chocada que ela escreve depois, né? Quer dizer, eu comecei a ler ontem esse livro, que eu e a Teca, a gente tem um clube do livro, então a gente lê os mesmos livros. Mas tem uma introdução dela falando, né? Esse livro foi escrito 7 anos atrás. Aí, deve ser, tipo, sei lá, 2000, né? Não, mas, nossa, é super antigo. Eu fiquei chocada, mas enfim, vai, Teca, continua seu pensamento. Não, é isso, tô bem no comecinho também, mas ela fala dessa questão de que as ondas do feminismo foram libertando a gente de várias amarras, e isso a gente tem que valorizar da hora isso, só que foram criando outras em cima, né? Que é a padronização do corpo. Então, ao mesmo tempo que a medicina vem e liberta a gente, sei lá, a pílula vem e liberta a gente no sentido como se fala... dos direitos sexuais da mulher e tal, por outro lado, vem uma onda de médicos que você entra no consultório e já recebe uma cartela de pílula na mão, sabe? Eu não sei se vocês viram o vídeo que eu falei sobre isso no Instagram, né? Que eu falei sobre a minha história com remédio para emagrecer. E é surreal o que eu já passei na minha vida, assim, por causa de remédio para emagrecer. Depois assiste, porque é inacreditável, assim. Eu engordei tentando emagrecer, sabe? Nossa. Tipo, é muito doido. Assiste esse vídeo que vocês vão ver.
E a gente tem e aí é que tá, né? A gente tem um trabalho muito grande para poder quebrar. Por isso que eu acho importante a gente ver coisas. Eu sinto que se eu vejo as coisas, eu começo a ter... a quebrar essas... Porque é muito difícil, as coisas estão incrustadas no nosso cérebro, então é um exercício diário. Então você tem que realmente seguir influenciadores que, mostrem o corpo, sabe? Tipo... mulheres gordas, mulheres negras, todo mundo, assim, tipo, você tem que ver várias coisas diferentes, porque você precisa quebrar aqueles padrões que, né, Globo anos 90, TV anos... Globo não, TV anos 90, banheiro do Gugu e Globo, por aí vai. Tem a banheira do Gugu também, é verdade. E a gente tem que ir quebrando isso, porque, cara, é um bagulho que ficou... a criança, a gente absorve umas coisas que é difícil de tirar, sabe? Cara, então, por exemplo, eu sou uma pessoa que tive que fazer um trabalho muito forte, assim... E é horrível falar isso, porque assim, acho que ninguém imagina isso vindo de mim, mas eu tive que fazer um trabalho, eu tô sendo muito transparente aqui, eu tive que fazer um trabalho muito forte para parar de comentar, tipo assim, de um tempo para cá, assim, tipo, de parar de querer falar que alguém é bonito ou é feio, entendeu? Tipo, eu não fico julgando a pessoa pela beleza, até porque eu já tive namoradas que só Jesus na causa. Mas assim, é isso, sabe? É exatamente isso. Tipo, a beleza ela é muito subjetiva e eu demorei para entender isso, sabe? Tipo, essa coisa eu acho que a gente tem que parar muito de, tipo, as pessoas costumam falar assim, fulano é feio. Cara, fulano é feio pra você, sacou? Tipo, é uma parada muito, muito... Nossa, falei muito carioca agora. A beleza é muito subjetiva, sacou? Tem gente que pode me achar linda, tem gente que pode me achar o cão, entendeu? Mas ninguém tem nada a ver com isso. Isso não dá o direito de ninguém ficar falando se fulano é feio ou bonito, sacou? Tipo, a beleza é uma parada que isso tem que acabar muito, assim. E eu, quando era nova, tinha muito isso fulano é feio, fulano é bonito. Aí eu fui desconstruindo isso e hoje em dia eu não chamo ninguém de feio. Mas tipo, você vê, é difícil, assim. Você vê uma pessoa, um ator que, tipo, vamos supor, deixa eu pensar, tipo, uma atriz que todo mundo acha linda e assim, a beleza dela não é uma parada que me chama atenção. Antigamente eu falava assim, não, gente, eu acho fulana feia. Não tem que achar ninguém feio, sacou? Deu pra entender meu pensamento? Eu não falo mais que ninguém é feio. Deu. Sim, não, eu acho que... eu não sei, eu tenho uma impressão, não sei se você também tem essa impressão, que eu, pelo menos, eu cresci muito nessa questão da rivalidade feminina, sabe? Então, eu não sei como é pra homem, mas eu sei que mulher se compara e fala das outras de uma frequência muito alta, assim, sabe? E nunca tipo, raramente, quando era adolescente, raramente era assim, nossa, que cabelo bonito que ela tem, sabe? Era sempre assim, nossa, olha essa calça que ela pôs, tá marcando a pança, sabe? Ou olha essa gordura aqui, nossa, olha aqui, sei lá, o peito caído, não sei, tô inventando aqui. E a gente cresce nisso, né? E aí é recente também esse exercício meu de tentar olhar os corpos, né, as pessoas, os seres humanos, e tentar não ficar olhando aquilo como algo negativo. Tipo, aquela curva, né, que eu diria que era uma banha, um pneu, é o corpo da pessoa e tem a sua beleza, sabe? Quando você vê ela fazendo ensaio nu ou seminu, você fala... Cara, eu acho, foi o que eu falei pra Ju até recentemente, eu acho muito mais interessante ver um ensaio nu ou seminu de uma pessoa gorda do que uma pessoa padrão, sabe? Porque isso a gente já vê, Playboy tá aí há 1 milhão de anos e a gente já vê, sabe? Eu não vejo graça, eu acho, tipo, só mais uma. Mas aí quando eu vejo um corpo diferente, com curvas diferentes, com cores diferentes, eu falo, caralho, que interessante, que nem eu falei, eu sou esse tipo de pessoa que vê assim, taralho caindo e falo, caralho, que plano foda. Porque eu gosto de ver o diferente, eu não quero ver o que eu já tô vendo faz anos, sabe? E assim, é muito doido, porque quando essas pessoas começaram a fazer isso, eu não posso, assim, eu sempre falo isso, eu não posso falar que eu sou body positive, porque assim, eu ainda tenho as minhas cicatrizes do padrão de beleza, enfim. Depois vocês procurem esse vídeo aí que vocês vão entender. Mas eu acho que se não tivesse a primeira pessoa gorda, a primeira mulher gorda, que chegasse na frente de uma câmera e falasse, eu sou bonita pra caralho e eu vou mostrar meu corpo mesmo, a gente nunca ia saber que aquilo ali era bonito também, sacou? E foi muito importante essa primeira pessoa fazer isso. Enfim, eu já saí totalmente do assunto de vocês, né? Desculpa. Isso que eu ia falar, amores, assim, o papo tá ótimo, eu adorei. A gente tá aqui há 1 hora já falando e eu acho que a gente falou sobre coisas muito, muito, muito interessantes. E são coisas que são muito... Assim, são detalhezinhos que vão formando a homofobia, né? E a gente lê vários
números aqui mostrando como a homofobia mata no Brasil, né? E eu queria voltar nesse problema, porque a gente tá falando de aceitação, não sei o quê, mas as pessoas estão morrendo, né? E por que as pessoas estão morrendo no Brasil tanto assim, né? Porque elas decidiram transar com a pessoa do mesmo, ou amar a pessoa do mesmo sexo. O que tá acontecendo no Brasil, Lela? Me fala, me dá um histórico. Cara, como eu queria saber, mas assim, eu acredito que é nada mais do que a burrice humana, assim, de verdade, assim, sendo muito clara, assim, a incompetência das pessoas de entenderem que, assim, ninguém tem nada a ver com quem transa, com quem não transa, entendeu? E, assim, eu sempre falo que as pessoas homofóbicas, os homens homofóbicos, por exemplo, eles devem ter uma masculinidade muito frágil, né? Eu sempre falei isso, assim, porque, cara, meu amor, ninguém tem nada a ver com isso. E eu, assim, com relação aos números, eu infelizmente não consigo te falar nada além de lamentar muito o que está acontecendo, por eu ser assim, eu tenho os meus privilégios como mulher lésbica, eu sou branca, eu tenho uma condição de vida boa, esse preconceito não me atinge, assim, eu nunca perdi um amigo ou uma amiga por ser gay ou por ser trans até, mas assim, eu acho que o que acontece no Brasil é falta de informação e burrice mesmo, sendo bem claro, assim, porque é muito triste, assim, e essa coisa da criminalização da homofobia, ela é muito bonita, ela é muito no papel, entendeu? Porque na prática, eu costumo falar isso, eu falo, gente, na prática a teoria é outra, sacou? Eu quero ver um cara homofóbico que é homofóbico ser preso. É como um racista, entendeu? Você não vê a pessoa sendo presa por causa de racismo. Infelizmente, não vê, no Brasil não vê, porque as leis no Brasil não funcionam. Vocês moram em outro país e vocês sabem que aqui não funcionam. Então, assim, não romantizem a criminalização da homofobia. É um passo grande? É um passo enorme. Sim, graças a Deus. Mas, assim, esses crimes não diminuíram depois que a homofobia virou crime. Eles continuam acontecendo e é único exclusivamente porque as pessoas são burras e sentem muita necessidade de odiar, entendeu? É sério, gente. Eu sou muito sem paciência, cara. É foda, porque... e sentem uma necessidade de odiar, obviamente também que depois que a gente foi agraciado por essa tragédia que foi a eleição desse ser humano, desse ser humano não, porque essa porra não é nem ser humano. Nem sei se pode falar de política aqui, mas como vocês são manda ver. Um podcast feminista, eu acho que vocês têm o mesmo pensamento que eu, né? Então, assim, é óbvio que fez com que o discurso deles fosse muito mais validado, porque a gente tem um acéfalo na presidência, entendeu? Um cara que tem 75 mil pessoas morrendo de coronavírus, ele fala que é uma gripezinha. Ele inventa que está com coronavírus para vender um remédio que só mata os outros, entendeu? Então, assim, é foda. Então, é triste, mas, assim, eu não vejo muito caminho, não. Eu acho que a gente tem que continuar falando e gritando mesmo, como eu faço, como muita gente na internet faz, porque é só isso que talvez, assim, se todo mundo junto conseguir mudar a cabeça de uma pessoa, já é um caminho enorme que foi percorrido, sacou? Porque aqui o bagulho é doido, aqui é foda. Muito interessante você trazer essa necessidade de odiar, é muito, muito doido isso, porque eu não consigo entender por que ver uma pessoa um casal gay se beijando ou andando de mãos dadas pode te trazer uma raiva, sabe? Eu tenho uma amiga que é lésbica e um dia ela me contou isso, que ela não pode andar de mãos dadas com a namorada dela porque ela vai sofrer assédio, ela vai sofrer violência. São os privilégios, como pessoa, que eu como um casal heterossexual, a gente não precisa pensar, sabe? É normal pra gente andar na rua de mãos dadas. Mas eu tô lendo um livro que chama... eu não sei falar essa palavra em inglês. Untamed, não sei. E ela mora nos Estados Unidos, a escritora, e ela é feminista. E aí, quando o Trump foi eleito, uma amiga dela ligou pra ela e falou: gente, eu não tô acreditando no que tá acontecendo, é o fim do mundo, não sei o quê. E ela falou assim: eu acho ótimo que agora as máscaras vão cair. Exatamente. E acho que aconteceu no Brasil isso também, né? Assim, exatamente. Ter um presidente lixo desse é uma merda. Mas
também abriu as portas para as pessoas que são tão lixo quanto eles serem lixo. Então é ótimo, que aí a gente vai selecionando e entendendo com quem que a gente pode se relacionar ou não, e com quem aceita e respeita a gente ou não, e quem a gente precisa... quem tá ali no meio, em cima do muro, que a gente pode conversar ainda, né? Porque eu sempre falo, gaste sua energia com quem vale a pena, porque essas pessoas que são tão cheias de ódio, assim, eu pelo menos não gasto energia. Eu já gastei muito, hoje em dia eu não gasto, não. E também tem o fato do Brasil ser um país muito religioso, né? E aí a gente sempre bate nessa tecla aqui também, de a sua religião pode não ser a minha, sabe? Eu me identifico muito com a religião Umbanda, e se uma pessoa... E é uma religião que sofre muito preconceito, né? Muito, eu também, eu só não posso dizer que eu sou umbandista mesmo, porque eu não tenho tempo de frequentar o terreiro e tal, por causa de trabalho e tal, mas assim, o que eu acredito tá lá, tá na Umbanda. E é muito preconceito. Quando eu estava no Brasil, eu até frequentava mais, aqui não tem, né? Mas e é uma religião muito aberta, né? Uma religião que aceita todo mundo, independente de cor, identidade sexual ou... enfim, e como é difícil para as pessoas entenderem que a minha religião não é a sua. Na minha religião tá tudo bem eu me relacionar com uma mulher. Se a sua não tá tudo bem, então você não se relacione com outra mulher. Você não tem nada a ver comigo e com a minha vida e com a minha religião, entendeu? Não, e se a da pessoa não tá tudo bem, é porque realmente tem alguma coisa muito errada. Porque, total. Ninguém tem nada a ver com quem você transa, não tem religião certa, gente. Você pode transar com quem você quiser. Volta a falar, pensa em Deus lá em cima falando, entenderam tudo errado do que eu falo. Eles também adoram botar Deus no meio do negócio. Coitado de Deus, gente. Coitado, porque assim, tudo é Deus. Deus. Vocês acham que Deus está preocupado quem está transando com quem? Sabe? É desesperador, cara. Fala, desculpa, vocês assistem Queer Eye? Eu amo Queer Eye, eu sou apaixonada por Queer Eye, eu amo Jonah. Eu amo também. Saiu um episódio nessa temporada de um padre que é gay, você assistiu? Eu vi, maravilhoso, o primeiro. Gente, eu amei aquele padre. Eu chorei, amei muito. E é muito legal isso mesmo que você falou, tipo, apesar da religião desse padre, né, não aceitar as pessoas gays, esse padre falou assim, não, eu vou ler a Bíblia do jeito que eu quero, eu vou entender do jeito que eu quero, e na minha igreja eu vou aceitar, e eu vou me assumir como gay, porque eu acho que tá na hora, né? Depois ele até faz um encontro com outros padres, uma mulher que é lésbica, eu não me lembro direito, mas ele faz encontro com outros padres que fazem parte da comunidade LGBTQ. Ele encontra um pastor que é um homem trans e um pastor gay. Isso, então foi super legal isso, de ver como até a religião, né, que é uma coisa tão difícil de mudar, tão tradicional, a gente consegue, a gente pode discutir, a gente pode abrir mais, né? Exatamente. Eu queria só voltar rapidinho, Ju, juro que vai ser rápido, que a Ju, Não, ela é a timekeeper, ela vai bater hoje. Mas é porque eu acho muito importante a gente falar essa questão do Brasil, que você trouxe, né, da situação, ela também falou da questão uma pessoa que não tem cérebro governando o país pelo Twitter. Eu não sei se eu concordo muito quando fala assim, é bom mesmo porque as máscaras vão cair, porque... Eu sei que essa não é muito meu lugar de fala, mas eu fui afetada bem fortemente pelo que aconteceu. Porque a gente já vê que as pessoas trans morriam, a gente liderava o ranking de pessoas, de homicídios de pessoas trans aqui no Brasil, aí no Brasil. E com a eleição dele, rolou também o que ela falou, da legitimação de um discurso de ódio, né, totalmente homofóbico, e aí racista, e entra em todos os preconceitos existentes na sociedade, e ele reafirma todos eles, sem exceção. Todos! E o problema é que, assim, antes, com essas pessoas escondidas, digamos, vestindo as máscaras, elas também não sentiam a liberdade e o sentimento de impunidade em fazer algo fisicamente. Elas já faziam, mas existia, acho que o sentimento de impunidade era um pouco menor. Eu falo isso porque a gente está vendo situações em que pessoas estão sofrendo, elas estão tendo que sair do Brasil por conta de serem gays, assim. A gente viu um deputado, aconteceu isso com um deputado. Aconteceu isso com um amigo meu próximo, tá? Logo depois da eleição,
uma pessoa que tava andando na rua, no centro da cidade de São Paulo, e 3 caras enormes, tipo, muito fortes. Esse meu amigo, ele é bem magrinho. 3 caras bem fortes pegaram ele, começaram a bater nele sem motivo. Tipo assim, tava andando, eles pararam esse meu amigo, falaram, bichinha, não sei o quê, e começaram a bater nele. E ele falou que ele não abriu a boca, ele só ficou quieto, tipo, esperando e rezando pra não morrer. E no final, quando os caras foram embora, né, ele ficou bem machucado, teve que passar o dia no hospital e tal. E no final os caras não levaram nada, tipo, não levaram o celular, não levaram carteira, eles só queriam que ele fala no discurso dele que queriam levar a dignidade dele. E é muito triste uma pessoa apanhar calado, né? Isso pra mim é o mais bizarro, assim. Eu vi vários casos de pessoas que logo no início da campanha, quando viram que esse infeliz ia ganhar, isso aconteceu muito, assim. Eu acho que hoje em dia tá um pouco mais acontece, mas está um pouco mais mascarado, mas quando ele ganhou, legitimou as pessoas porra, eu tive amigo que jogaram um saco de xixi nele, porque ele estava andando na rua. É bizarro, assim, é triste demais. E você ter que apanhar calado, com medo, é foda. E o que eu fico triste, esse meu amigo, no final das contas, eu falei com ele, falei até, tipo, cara, você precisar vir pro Canadá, eu pago pra você vir, sabe? Tipo, eu faço o seu processo de imigração, porque, sério, eu não quero ver ninguém que eu amo sofrer, né? No final, ele decidiu ir pra Portugal. Hoje ele tá em Portugal, tá feliz da vida, tipo, tá fazendo a vida dele. Eu só acompanho, fico, ai, que maravilha, que bom, que bom, que bom. Mas o ideal era que não precisasse, porque ele não tá numa condição de refugiado legalmente, tá? Existe no Canadá, tem como você imigrar com condição de refugiado. Eu acho que os brasileiros ainda não se enquadram legalmente falando, só que na prática ele foi refugiado. O Jean Willis também foi refugiado. Foi. Então, assim, isso já é uma realidade, tá, gente? As pessoas talvez não estejam tendo contato, a Lela talvez tenha mais contato até do que a gente, mas tá acontecendo, nossos amigos estão sofrendo. E a primeira coisa que eu fiz, quando eu fiquei sabendo do caso desse meu amigo, foi mandar pro grupo da família, sim. Porque é o que a Ju falou. Vocês vão votar nesse cara, se encostarem a mão os meus amigos, eu vou ir atrás de vocês, sim, sabe? Óbvio, com certeza. Eu, graças a Deus, na minha família não teve nenhuma pessoa que votou nesse homem, assim. Eu sei que eu sou uma privilegiada, sim, aquela, né? Porque ninguém votou nele, mas assim, eu concordo totalmente. Eu pensei muito em ir embora, eu sou cidadã portuguesa, eu tenho cidadania, eu amo Portugal. E eu acho que o brasileiro tem que ir para lá também para devolverem o que é nosso. Aquela, né? Reparação polêmica. Portugal tem uma dívida histórica com o Brasil, mas, enfim, eu pensei em ir embora também. Eu fiquei com muito medo. Hoje em dia eu não tenho mais medo, não, mas eu fiquei com muito medo. Hoje em dia eu peito mesmo que se foda, amor. Tem um bar de sapatão brabo. Entendeu? Então, assim, ninguém pode falar que eu tenho medo desse povo, sabe? Enfim. E ninguém merece viver com medo, né? O que eu quis dizer mais sobre a bom ver quem é mais para as pessoas privilegiadas que podem lutar contra isso, sabe? É óbvio que uma pessoa que faz parte da comunidade LGBT, ela não tá tão confortável quanto ela era quando era Dilma, entendeu? Não vai estar. Saudade de Dilma. Saudade da ex. Gente, eu tenho saudade até do Temer. Meu pai. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer, mas se botar o Temer para votar e esse homem, eu voto no Temer, eu ainda boto adesivo no peito, se tiver que botar. Mas é bom a gente ter uma noção das pessoas, né, ao nosso redor. Por exemplo, eu tenho pessoas dentro da minha família que, mesmo tendo uma comunidade LGBT na minha família, votaram nele. E isso foi uma decepção muito grande, entendeu? A gente precisa falar sobre os LGBTs que votaram nele, né? Porque tem muito. Nossa. Putz, grila. Aí é um caso sem... Eu não vou nem falar sobre isso. É foda, imagina, é desesperador. Mas, enfim, é bom pra gente ter uma noção do que tá acontecendo. Porque enquanto está embaixo dos tapetes, embaixo dos panos, a gente não tem uma noção. Agora a gente tem, agora a gente sabe. E agora a gente pode ir atrás e falar assim, você que votou nesse filho da puta, agora você tá com sangue da minha família na sua mão, eu vou atrás de você, sim. Eu sempre falo isso, que quem votou no Bolsonaro tá com a mão suja de sangue. É isso. Tá mesmo. Vamos rapidinho aqui para o nosso bloco, então, das notas de rodapé, que é o momento em que a gente retoma as referências que a gente trouxe ao longo do episódio e traz novas referências para quem está precisando se informar, quer se aprofundar mais nos estudos sobre o termo de hoje, que é homofobia.
Ixi, pra lembrar tudo que a gente falou, hein? Mas eu sei que teve uma coisa que eu não falei, que eu assisti porque eu ouvi no seu podcast, Lela. A Morte e a Vida de Marsha P. Johnson. Maravilhoso. Nossa, como me deixou mal esse documentário. É realidade. Nossa. É um documentário que tá na Netflix, que conta a história do início do movimento... Ai... Lela, fala você. Não sei falar. Não, eu falo. Essa história da Marsha P. Johnson começa porque, para quem não sabe, as paradas LGBTQIA+, elas começaram depois da revolta de Stonewall Inn, que aconteceu há 51 anos atrás, que era um bar que tinha em Nova York, onde a galera da comunidade se encontrava e sempre tinha batida da polícia e eles sempre eram presos. E aí teve um dia que começou uma revolta, os policiais entraram lá, começaram a bater em todo mundo, aí começaram a revidar e virou uma grande revolta da comunidade. É incrível essa história. E assim, existe um filme sobre isso que não é nada verdadeiro, assim, é totalmente mentiroso, porque quem foi a pessoa que puxou essa revolta foram duas drags, e uma delas é a Marsha P. Johnson, que foi desenganada aí durante muito tempo, e tem o documentário da vida dela no Netflix. E achei muito interessante isso você fala no seu podcast, não vou pegar o seu discurso para mim, mas eu achei muito interessante como a comunidade LGBT se virou contra uma outra, né? Tem até um momento que não é a Marsha que tá falando, é uma outra drag tá falando no palco, e aí as pessoas começam a vaiar ela, e ela fica muito irritada. Isso aí. E ela fica muito irritada que ela fala, eu que fiz isso aqui acontecer, vocês são muito ingratos, como é que vocês estão se virando contra mim? Porque eu que fiz... E tem muito preconceito. E vale lembrar também que essa história do Stonewall Inn também tem uma personagem, que não é uma personagem, desculpa. Tem uma pessoa que é muito importante, que é uma mulher lésbica, que chama Storm de Laverrie, que ela tomou uma tijolada e se ela diz, eu acredito, que quem deu o primeiro soco foi ela. E se ela tá dizendo, eu acredito. Eu vou acreditar em sapatão sempre. Isso aí. Assistam esse documentário, ele é muito necessário. Eu também falei de Euphoria aqui, é uma série da HBO. Ela é bem recente, é com a Zendaya. O que mais que eu falei? Eu falei do Untamed, que é o livro que eu tô lendo. E acho que é isso, né? E vocês duas, o que vocês falaram de bom? Fala aí, Teca, primeiro. Vou falar, então. Eu falei aqui... Eu falei do Sense8, né? Que é uma série... Olha, eu não acho que é 100% certa, porque as cenas, quando tá a surubona, eu fiquei com saudade de alguns personagens que eu acho que eles não colocaram por não ter o cover. Você fosse falar, fiquei com saudade de uma surubona, desculpa, gente. Fiquei passando vontade na cena de suruba, né? Mas eu acho legal a questão das... como eu falei, né? Porque a gente tem uma personagem trans, tem casal lésbico e vai que vai. Acho legal essas representatividades. E se a Lela tá aprovando, então tá aprovada. Outra coisa que eu falei também foi A Favorita, que é um filme que concorreu ao Oscar também. Eu gosto bastante de como é retratado. Eu gosto também das mulheres. Quando você vê filme de época, assim, que é monarcas e castelos e reis, e você vê umas mulheres tendo poder, me dá uma sensação de, não sei, de que a gente tá conseguindo, como fala? De vida histórica, sabe, assim? Porque era só homem, né? E aí, quando tem as mulheradas lá mandando em todo mundo, eu fico, tipo a Daenerys, assim, você fica, que legal, vamos fingir que a gente mandava alguma coisa no passado. Aí também, umas novas referências que eu tenho são, eu gosto muito dos vídeos do Vitor de Castro pro canal do YouTube do Quebrando o Tabu. Eu gosto muito quando ele fala. Ele. Eu adoro, acho ele muito, muito incrível. Ele tem um canal dele também, mas eu acho que ele não fala necessariamente sobre homofobia e tal, ele fala sobre signos, se eu não me engano, no canal dele. Por isso que eu tô falando dos vídeos no Quebrando o Tabu. Mas quem quiser acompanhar também ele, é legal, é interessante. E, claro, indicar o podcastão, né, gente? Olha, eu tô muito emocionada, Lela. Eu tava nervosa, agora tô menos nervosa, mas eu tava nervosa, porque eu estou a uma pessoa de distância do Felipe Cruz, sabe? Eu tô tipo, meu Deus, eu até pus uma calça hoje, sabe? Porque eu tava até intimidadíssima, assim, sabe? Eu amo o Felipe é muito legal, eu adoro ele.
Pra quem não vive no planeta Terra, o Felipe é do Papel Pop, ele também tem o podcast Milkshake chamado Eu Sempre Falo o Peixe Chamado Wanda, porque é baseado Por que no... você fala peixe? Porque é o nome do filme, chama O Peixe Chamado Wanda, e aí eles fizeram brincadeira, é o Milkshake chamado Wanda, mas é Milkshake chamado Wanda. Esse podcast é incrível, mas escuta o podcastão, escuta todos os episódios, depois vai escutar o Milkshake se você não escutou ainda. O Milkshake é longo, são longos, assim, te prende. O Felipe é um dicionário de cultura pop, né? E ele é maravilhoso. Vou mandar esse episódio pra ele aqui, pra ele ouvir. Ai, meu Deus, não faz isso que eu fico nervosa. Eu falei aqui... Ai, gente, fudeu, mentira. Acho que eu lembro de tudo que eu falei. Eu falei primeiramente para não assistirem Azul é a Cor Mais Quente, por favor, tá? Eu repito, não assistam, mas aí eu falei de Retrato de uma Jovem em Chamas, que é um filme maravilhoso, incrível, feito por uma mulher lésbica, com atrizes lésbicas, não todas, só uma delas é lésbica. Falei sobre a antiga temporada de The L Word, que está disponível no Globoplay, e a nova, que tem no Amazon Prime. Falei... O que mais que eu falei? O que mais que eu falei, gente? Peraí que eu vou lembrar. Não lembro. Vocês lembram? O que eu falei mais? Eu falei só isso? Não é possível. Pode ter sido também. Mas então posso falar também sobre uma criadora de conteúdo lésbica e negra e pesquisadora que é maravilhosa, vocês deviam conhecer, que se chama Ana. O arroba dela é Sapatão Amiga. Dizer que toda segunda-feira eu e Yasmin Campbell, que é uma outra criadora de conteúdo lésbica que tem o canal Tá Entendida junto com a Tati Fernandes, a gente faz uma live e é uma rave, na verdade a gente fica 4 horas ao vivo com um bando de sapatão falando e a gente problematiza, a gente responde questões, a gente fala sobre a comunidade lésbica bastante, toda segunda-feira 4 horas, de 9 à meia-noite, tá, gente? Às vezes a gente vai até 1. Já convidamos Ana para... Desculpa, convidamos Ana para participar daqui já, e ela é muito ocupada, né? Mas vamos deixar público aqui o convite mais uma vez para Ana participar com a gente. Ana, por favor, você faça-me o favor, hein? Vou falar com ela. Continua, desculpa, eu te interrompi. Não, é isso, deixa eu ver mais. Eu acho que a galera tinha que ler um livro também que tem nas livrarias que eu comecei a ler ontem, ainda não tive muito tempo de ler muita coisa, mas é maravilhoso, que chama Ética Bicha, Bicha com X, Proclamações Libertárias para uma Militância LGBTQ, que é muito interessante, é um livro super fininho, dá para ler em 2, 3 dias, e também acho muito importante lerem esse livro. E é isso, gente, consumam conteúdo LGBTQIA+, mesmo se você seja heterossexual, porque é lá que vocês vão aprender muita coisa, como as meninas aqui, maravilhosas. Arrasou. Amei. Acho que já temos material suficiente para esse capítulo da enciclopédia, mas esse conteúdo tem muito potencial para ser levado adiante nas salas de aulas, rodas de conversa e almoço em família. Então já compartilha esse podcast para a gente fazer com que todos saibam o que é homofobia. Achei ótimo que você falou que pode ser lido em aulas. Eu fiquei pensando, uma adolescente, uma escola, sei lá, mostrando para pessoas de 14 anos. A gente falou, puta que pariu, que merda, não sei o quê. Acho que não vai poder mostrar em sala de aula. A gente faz uma versão minus 18, sabe? Eu não posso, não poderiam me botar numa sala de aula nunca. E se você tem sugestão de algum termo que merece um capítulo só dele, pode mandar pra gente lá no Instagram, @dicionariofeministapod, no e-mail dicionariofeministapodcast@gmail.com ou nos comentários no canal do Dicionário Feminista, se você estiver escutando pelo YouTube. A gente vai ficar mega feliz de ouvir por lá suas sugestões, críticas e histórias. A gente também quer agradecer muito, muito a Lela por ter dedicado um pouco do tempo dela para conversar com a gente no domingão, a tarde dela, né, nosso manhã. Parabenizar muito por essa militância incrível, que eu tenho certeza que ajuda muitas jovens e jovens, assim, a se descobrirem, se aceitarem, serem mais felizes, terem uma qualidade de vida melhor. E, Lela, eu vou deixar aqui espaço para você divulgar suas redes sociais, falar sobre onde o pessoal pode saber mais sobre você e escutar o podcastão.
Gente, muito obrigada. Desculpa aí a zona que eu fiz. Vocês podem meditar à vontade, tá? Porque às vezes você fala, não vou editar o que ela falou. Pode meditar, porque eu falo pra caralho mesmo. Foda-se, pode editar, não tem problema nenhum. Desculpa pelos palavrões. E queria dizer que eu acho muito importante mulheres héteros. Hoje descobrimos que não tão héteros assim. Mas vocês estarem fazendo esse conteúdo porque é uma forma das pessoas entenderem que não só pessoas LGBTQIA+ precisam falar. A gente não precisa falar para pessoas, a gente precisa, mas a gente também pode falar para pessoas héteros aprenderem. E é isso, muito obrigada. Vocês são realmente, de verdade, muito boas. Eu estou surpresa, vocês são boas mesmo. Vamos divulgar esse podcast aí, porque o trabalho de vocês é muito legal e eu tô rasgando seda pra vocês aqui de coração, tá? Não é porque eu tô gravando com vocês. E pra quem não me conhece, eu tô no Instagram como @LelaGomes. O Podcastão também está no Instagram como @Podcastão. A gente está em todas as plataformas de streaming aí há um ano e meio, sei lá. E é isso, eu também sou uma sapatão empresária, eu tenho um bar voltado para mulher, assim, é para todo mundo, tá, gente? Quando vocês vierem pro Brasil, pro Rio, por favor. Mas o Boleia Bar é um bar que é um sonho meu que eu realizei 4 dias antes da pandemia, depois eu fechei mesmo, mas tá lá esperando acabar isso. Abrimos para delivery, também estamos no Instagram, que é @boleiabar. E é isso. Muito obrigada pelo convite, eu amei, de verdade, não foi problema nenhum ficar essas horas aqui com vocês no meu domingão, foi divertidíssimo. E mais uma vez, desculpe qualquer coisa, tá, gente? Foi mal. Imagina, não sei pelo que está desculpando. Eu queria falar que Podcastão se chama Podcastão porque é o podcast da Sapatão. Podcastão, eu sempre começo. Alô, Sapataria, tá começando mais um Podcastão, o podcast da Sapatão. Ô, Lela, e o seu bar, ele tá entregando... Como faz pra pedir pra quem mora no Rio? A gente abriu delivery de drinks e os nossos drinks são belíssimos. Procurem lá, @boleiabar. A gente tá fazendo delivery pelo WhatsApp, porque essas plataformas de entrega cobram um absurdo de porcentagem e a gente precisa sobreviver na pandemia, né? E aí tem um número lá no link na bio do Instagram, que só você clicar que vai direto pro WhatsApp. Temos drinks maravilhosos, cervejas e em breve comida. Mas por enquanto eu só tô embebedando a galera mesmo. Perfeito. Lembrando que a biblioteca aqui de Vancouver está fechada. Eu e a Teca estamos cada uma em suas respectivas casas, morrendo de saudade dos nossos encontros semanais, mas conscientes de que esse sacrifício é para um bem maior. Fique em casa, porra! Boa! E como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estarão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá. Muito obrigada por ouvir a gente e tchau! Tchau, gente! Eu amei! Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.